Abre aí a tua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Estou lendo aqui a Nova Almeida, que diz: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Fala conosco. Mais uma vez, nesse último domingo de 2025, nós dizemos: Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Amém, meus irmãos? Como é importante que o Espírito Santo seja sempre bem-vindo na tua vida e na tua casa. Amém? Como é importante que nós aprendamos a ter um coração grato diante de Deus. E como é importante que nós aprendamos a ministrar ao Espírito Santo, para que a nossa vida cristã não seja uma vida religiosa, mas uma vida ativa, quente em Deus. Amém, meus irmãos? O texto diz: tudo o que fizermos, em palavra, em obras, em ações, devemos fazer em nome do Senhor, para o Senhor, entendendo que nós servimos a Ele e não a homens, que tudo o que fazemos deve ter esta intenção, agradar a Deus, e rendendo por Cristo ações de graças. Karl Barth, um teólogo suíço, tem uma frase famosa. Ele diz: a graça e a gratidão pertencem uma à outra como o céu e a terra. A graça evoca a gratidão como a voz evoca o eco. Ele argumentava que o pecado radical é, na verdade, ingratidão. Para Barth, ser grato não é uma obrigação forçada, mas a única resposta lógica de quem entendeu a graça de Deus. A única resposta, diga comigo, a única resposta para a graça de Deus é a gratidão. Amém ou não? Diz aí para quem está do teu lado: a única resposta para a graça de Deus é a gratidão. Essas duas coisas andam juntas, a graça e a gratidão, a graça e um coração agradecido. Ser grato é a atitude correta de um discípulo de Jesus, é contemplar tudo que o Senhor tem feito por você e responder em amor e obediência. Ser grato é a única resposta possível para um discípulo de Jesus. A gratidão. Nós temos a tendência como seres humanos a achar que sempre precisamos de alguma outra coisa que não temos, mas a verdade bíblica é que Deus nos deu tudo o que é necessário. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem tudo o que precisa para viver uma vida que agrada a Deus. E ter um coração grato é entender isso. É saber, tudo bem, eu posso não ter tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo, mas eu sei que tenho tudo o que preciso. E que se você olhar para a tua vida, independente das adversidades, dos desafios, por mais que passemos lutas e adversidades, se você olhar para a tua vida e fizer um exercício e relembrar esse ano, você vai ver que você tem muito mais do que você precisa e que diante de outras pessoas você é extremamente abençoado. Então, a gratidão é a atitude correta de um discípulo de Jesus. A gratidão é a resposta à graça de Deus. E se a gratidão é a resposta à graça de Deus, nós precisamos compreender o que é a graça de Deus. E aí eu cito aqui um outro autor, John Stott. E para Stott, a graça não é apenas um conceito jurídico, é um movimento
de amor. Nós cantávamos aqui, Ele me ama. E é tão interessante isso, porque depois de anos de fé, você prega sobre o amor de Deus, você fala que Deus ama as pessoas, mas às vezes a gente esquece que Deus também nos ama. Ele nos amou, Ele continua nos amando e Ele nos amará para sempre. Quando a gente canta que Ele deixou as 99 para achar a ovelha que se perdeu, a gente esquece que essa ovelha que se perdeu e que Ele foi atrás, éramos você e eu. E é importante relembrarmos que Ele nos ama. Diga aí para quem está do teu lado, Jesus te ama. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Quando cantávamos Ele me ama, eu fiquei pensando, o Senhor me escolheu, mas por que Ele me escolheu? Que virtude tinha eu? Aqui com a minha camisa feita da toalha da mesa, né? Que virtude tinha eu? O apóstolo Paulo disse dos pecadores, eu sou o principal. Bom, se Paulo era o principal, o que sobra para Moá? Eu fico pensando, mas ainda assim, Ele me ama. Ainda assim Ele disse, vale a pena. Ainda assim, Ele se entregou por nós e Ele te chamou pelo teu nome. Ele conhece o teu nome. Isso significa que Ele te conhece de maneira profunda. E a gratidão é relembrarmos isso. Stott diz que a graça é o amor que se importa, se abaixa e resgata. Graça não é só um conceito filosófico. Graça é o amor que se importou, que se abaixou e que veio nos resgatar. Em João 1,17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. A graça revelou-se uma pessoa que se entregou por nós. Stott enfatiza que a graça é o amor de Deus pelos inamáveis. Enquanto a misericórdia é para os miseráveis, a graça é para os indignos. Ele ensina que a graça é Deus tomando a iniciativa de nos buscar quando estávamos em rebelião. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Você percebe, Jesus morre por nós não porque nós nos tornamos bonzinhos e aí Ele pensou, bom, então agora eu posso morrer por eles. Não, Ele morre por nós, se entrega quando nós éramos pecadores. E muitos de nós no passado fomos blasfemos, falávamos mal da igreja, dos pastores. Olha que blasfêmia falar dos pastores. Estou brincando. Falávamos mal de Jesus, da fé, do reino de Deus, da Bíblia. Mas Deus teve misericórdia, nos suportou, nos aguentou. Jesus tomou nosso coração. E aqueles que um dia falavam mal, agora defendem a fé que antes blasfemavam. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque a graça chegou, Deus nos amou quando éramos ainda pecadores. A graça é Deus amando aqueles que por natureza não merecem ser amados. E você se engana se você acha, não, os outros não merecem, mas eu até que sou bom, eu até que sou legal, cometi um pecadinho aqui, outro ali, mas uma coisinha de leve, uma mentirinha, né? Peguei 10 centavos na bolsa da minha mãe só quando era criança. Isso aí não conta. E a gente olha nesse sentido. A gente mede de acordo com aquilo que fizemos. Existem pecadões e pecados menores. E o problema, irmãos, não é que tipo de pecado que você cometeu. O problema é contra quem você pecou.
Um dia um pastor disse: a diferença é, imagina você tira o sapato e dá uma sapatada no teu irmão aí do lado. É uma coisa. Agora tira o sapato na visita presidencial, imagina o presidente dos Estados Unidos aqui e joga um sapato nele para te ver o que vai acontecer contigo. Você não dura até o final da reunião, porque os seguranças vão vir, atentado, você vai preso. A atitude é a mesma, você tirou o mesmo sapato e jogou numa pessoa, a diferença é que você está jogando em uma pessoa diferente. Imagina que você não está pecando contra o presidente A, B, C ou D. Você está pecando contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, que te amou, que se entregou por você na cruz. Então a questão não é quantidade, tamanho de pecado, a questão é contra quem nós pecamos. E ser grato é entender que apesar dos nossos pecados, Deus nos amou, se entregou por nós, morreu e ressuscitou, nos dando vida e vida com abundância. Entender a graça faz com que nós tenhamos um coração agradecido a Deus. A graça é Deus amando aqueles que por natureza não merecem ser amados. A graça é a manifestação do Filho de Deus em sua obra redentora. Lembra lá o que diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça é a manifestação do Filho de Deus em sua obra. Pela graça nós somos salvos, não é por obras. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu mereço ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Nós somos salvos porque colocamos fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Esta é a manifestação da graça de Deus. E quando você entende isso, você responde a Deus com gratidão. Você responde a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado. Nada do que eu fizer paga, mas eu vou fazer tudo por amor a Ti. Ainda que não pague, eu te dou tudo que tenho, eu te dou toda a minha vida. Amém ou não? Amém ou não? Perceba uma coisa: a gratidão, ela abre portas. Abra comigo em Lucas capítulo 17. Em Lucas 17, nós temos uma história conhecida de quem lê a Bíblia, né? Versículo 11: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Olha que interessante. Pela lei de Moisés, esses leprosos foram afastados de tudo e de todos. Perceba que no versículo 12 diz que ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. No 13 diz que ficaram de longe e gritaram. Por que eles ficaram de longe? Porque a lei não permitia que eles se aproximassem das pessoas. A lei em Levítico estabelecia que o sacerdote deveria avaliar o caso, por isso que Jesus manda eles ao sacerdote.
cumprindo a lei. O leproso que era diagnosticado, ele agora era tratado como imundo. Então ele deveria ser separado do convívio social, viver fora do acampamento, fora da cidade. Ele deveria rasgar as suas vestes, ele deveria deixar o cabelo desgrenhado, ele deveria cobrir o rosto e gritar: imundo, imundo. Você já pensou a humilhação que alguém vivia como um leproso? Não era só lepra na época, outras doenças eram consideradas imundas. E você tem que cobrir o rosto e andar todo descabelado, com as vestes rasgadas, e chegando perto das pessoas gritar: imundo, imundo. O que você acha que isso faz com a vida de alguém? Há um impacto social, religioso e emocional. Há uma exclusão social, há um rompimento com a família, com o trabalho, com a comunidade. Esse leproso se tornava um invisível social. Há uma exclusão religiosa, porque ele não podia entrar no templo, ele não podia participar das festas, ele não podia oferecer sacrifícios na época, na lei de Moisés. Eles viviam separados da adoração comunitária. Há um estigma espiritual, porque na época a lepra era frequentemente associada a juízo divino, a maldição, algum pecado oculto. Então, o leproso não era apenas um doente, ele era exilado da vida por completo. Quando esses homens foram curados, irmãos, houve uma restauração não apenas na saúde, mas aqui todas as dimensões da vida humana. Porque quando eles foram curados, houve o retorno à família, uma restauração social, a reintegração à comunidade, uma recuperação da dignidade. Eles poderiam voltar a trabalhar, ganhar o seu dinheiro, tocarem as suas vidas. Houve uma restauração religiosa, eles poderiam voltar ao templo, oferecer sacrifícios, adorar a Deus. Eles agora não eram mais imundos, eles eram declarados limpos. Houve uma reconciliação com a vida espiritual pública. E mais, irmãos, houve uma restauração de identidade. Porque imagina você ser excluído de tudo, você se sentia um nada, você se sentia um imundo, você se sentia um lixo. Mas quando Jesus diz: vão, se mostrem aos sacerdotes, e eles são curados, agora a sua identidade foi restaurada. Porque antes eram imundos, agora são pessoas limpas. Antes eram excluídos, mas agora são participantes. Antes eram marginais, agora são cidadãos do povo de Deus. Então vejam, meus irmãos, quando Jesus curou esses 10 homens, tudo isso foi restaurado. Mas pasmem vocês, que só um voltou para dizer obrigado. Depois de tudo isso que foi feito, só um volta. E esse era samaritano. Na época eles tinham uma rixa com os samaritanos. Mas o samaritano voltou, entendendo o que aconteceu com ele, entendendo todas as dimensões do que Jesus fez por ele. Ele volta. Para os 9 leprosos, se abriu a porta da vida social. Todos eles puderam voltar ao convívio, às suas vidas, seu dia a dia. Mas perceba, apenas para uma porta de intimidade foi aberta. Porque ele retorna a Jesus, e ele diz obrigado, e Jesus fala com ele, e Jesus lhe diz: a tua fé te salvou. 10 foram curados, mas apenas um ouviu da boca de Jesus: a tua fé te salvou. 10 foram curados, mas apenas um pôde ouvir mais uma vez a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque a gratidão abre a porta da intimidade com Deus.
Quando você é grato a Deus, há uma porta aberta de intimidade. Deus ama pessoas gratas. Deus ama todos, mas Deus deseja que o nosso coração esteja cheio de gratidão. Talvez hoje nós precisamos fazer um exercício e lembrar de tudo aquilo que Ele tem feito por nós e dizer obrigado. Obrigado. Amém ou não? 2, a gratidão é a vontade de Deus para você. Se você abrir Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, dizem: em tudo deem graças. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de quem, irmãos? É a vontade de quem? De Deus, para vocês em Cristo Jesus. Gratidão é vontade de Deus. O que Deus espera de você e de mim é um coração agradecido. Amém? E é vontade de Deus não porque Deus tem um ego frágil e precisa de elogios, mas porque a gratidão é a prova de que a graça tomou o nosso coração. Porque a gratidão é a resposta à graça de Deus. É vontade de Deus que esse ciclo se complete. A graça desce, a gratidão sobe. Desce a graça e sobe a gratidão. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Pergunta para quem está do teu lado: você gosta de viver, de conviver com pessoas ingratas? Você gosta de andar com gente ingrata? Você já ajudou alguém? Você já se sacrificou por alguém? Você já investiu dinheiro, tempo, deu tuas coisas por alguém e a pessoa não te disse nenhum obrigado? É ou não é? Depois você pensa algumas vezes, né? Pô, vou ajudar o cara. Tudo bem, o cara não precisa me... Mas nem para dar um obrigado, cara. Não que a gente tenha que ajudar para buscar isso. Mas é fato, é ruim andar no meio de gente ingrata. Você foi lá, deu um presente, deu os tênis. Aí a pessoa diz: mas eu queria vermelho, você me deu azul. Mas o cadarço é redondo, eu queria quadrado. Dá vontade de dizer: me dá esse tênis aqui, não vou te dar, é porcaria nenhuma. Vou dar para outro que queira, então. Não gostou? Tá ruim? Né? A pessoa foi lá e serviu o café. Mas esse café está muito doce, está sem açúcar, está assim, está assado. Me dá esse café aqui de volta, então. Vai tomar água. Né? Coisa ruim é andar com gente ingrata. Eu te pergunto: você acha que o Senhor andando conosco, porque a Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está. Você acha que Ele também não sente isso? Poxa vida, morri na cruz, ressuscitei, eu vim, né, por todos eles, e não há um coração agradecido. A gente só lembra de pedir, e do que não tem, mas a gente esquece daquilo que já foi feito, daquilo que a gente já tem. A gratidão é vontade de Deus, irmãos. Amém ou não? Número 3, ser grato sempre, mesmo quando tudo vai mal. É fato que na vida de um cristão há dias difíceis. É fato que a gente fica doente. É fato que às vezes a gente se enrola financeiramente e aí as coisas apertam em casa. É fato, a gente vive uma vida normal e tem dias difíceis e tem coisas que nós não temos resposta. E eu sei, a gente ora por crianças que estão doentes. Eu já fui várias vezes em hospitais orar por crianças doentes, e algumas infelizmente não sobreviveram, mas graças a Deus estão na glória com o Senhor. E eu não sei responder, mas eu continuo crendo que o meu Jesus faz milagres. A gente não tem resposta para tudo, mas a gente precisa ter um coração grato, mesmo quando tudo vai mal.
Aqui é um segredo da vida cristã. O apóstolo Paulo escreveu a carta mais alegre dele, sob alegria, aos filipenses, quando ele estava preso em uma prisão romana. Você consegue imaginar isso? Alguém escrevendo sob alegria e dizendo aos irmãos: alegrai-vos, mais uma vez digo, alegrai-vos. Mas ele estava preso em uma prisão imunda. Bonhoeffer, um teólogo alemão, escreveu sobre gratidão dentro de uma cela nazista. Foi preso em 1943 e condenado à morte em 1945. E falou sobre gratidão enquanto ele estava preso. E ele falou: a gratidão no sofrimento não é negar a dor, mas é reconhecer que Deus ainda está lá. Há um ditado puritano que diz o seguinte: quem observa a providência nunca ficará sem uma providência para observar. Significa que quando você olha para as ações de Deus com gratidão, você sempre terá motivos para agradecer. Quem observa a providência, diga para quem está do teu lado aí: quem observa a providência nunca ficará sem uma providência para observar. Quando você é grato, você sempre terá motivos para agradecer a Deus, amém? A gratidão, ela muda a nossa lente sobre o problema. Não é negar a dor, mas é saber que Deus está lá contigo, mesmo no meio das adversidades. Não só isso, irmãos, mas a nossa atitude diante das adversidades, dos problemas, das dores, dos desafios, nos qualificam para uma vida sobrenatural. Quando você está diante da dor, da doença, do sofrimento, dos problemas, e você age com gratidão, você age por fé, mesmo quando as coisas estão indo mal, e isto te qualifica para uma vida sobrenatural. Homens e mulheres ao longo da história estiveram doentes e os médicos diziam: não tem mais jeito para você, mas eles se posicionaram em fé, e eles tomaram uma atitude de fé. Esses homens e mulheres viveram o sobrenatural, viveram milagres. Então é no momento do desafio, com uma atitude de gratidão, que você muda o teu presente e o teu futuro para viver uma vida sobrenatural. Quem está entendendo aí pode dizer amém. E para encerrar, nunca se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Olha o que diz Salmo 103: bendiga a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só, diga comigo, nenhum só, de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Bendize a minha alma ao Senhor, diz o texto, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Spurgeon, um grande pregador, ele dizia que a nossa memória é falha e propensa a esquecer os favores de Deus. Ele dizia: não se esqueça de nenhum, nem sequer um dos tratos divinos deve ser esquecido. Ele enfatizava que precisamos explorar, significa estimular a nossa alma a lembrar, pois a tendência natural humana é gravar as mágoas no mármore e as bênçãos na areia. Nós gravamos as mágoas no mármore, o que nos fizeram no mármore, mas as bênçãos na areia. Rapidinho se dissolve, vem a água e desmancha. A gente lembra por muitos anos. Estudiosos dizem que você pode lembrar uma ofensa por 40 anos. Se for ofendido,
Você vai lembrar disso por 40 anos. Mas muitas vezes esquecemos o que Deus tem feito no mês passado. E a Bíblia nos incentiva, nós devemos lembrar tudo que o Senhor tem feito. Tudo. Cada milagre, cada mover, cada salvação, cada libertação. Tudo que Deus tem feito. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Diante dos desafios, você pode dizer: Deus, eu não sei porque eu estou passando isso, mas uma coisa eu sei: Tu és bom. Tu és bom. Nós temos que fazer um exercício. A alma te lembra do que Deus tem feito. Sabe quando você estiver para baixo, desanimado, triste, começa a lembrar. Traz à tua memória aquilo que Deus tem feito. Lembra de onde tu estava e de onde Deus te tirou. Lembra dos milagres, lembra das curas. Lembra daquilo que Deus tem movido na tua vida, no teu trabalho, aonde você tem andado, na tua família. Começa a lembrar, porque isso vai trazer esperança no teu coração. Lembra daquilo que te dá esperança. Então nessa noite eu quero te convidar, nós agradecermos a Deus por tudo que Ele fez em 2025. E eu já sei que 2026 há mais de Deus para nós, porque Deus é bom. Então eu quero encerrar nesse último domingo dizendo: obrigado, Jesus, por tudo que tens feito por nós. Baixa a tua cabeça, começa a lembrar tudo que Deus fez por ti esse ano, tudo que Deus tem feito nos últimos anos na tua vida.